E aí, galera, boa noite de novo. Passou os 5 minutos aí, então a gente vai começar a aula e espero que todos vocês gostem. Só alguns avisos rapidinho aí para o pessoal. Primeiro, que essa vai ser uma aula voltada mais para a prova do Morfo amanhã, né? Então, ela vai ser mais direcionada para a prova, né? E mais para frente, a gente vai fazer vídeos mais específicos sobre arritmias. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais para frente a gente posta sobre arritmias mais aprofundadamente. Segundo ponto, segue a gente lá no Instagram, na Supra DCG, para ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos bacanas aí sobre eletrocardiograma. E agradecer a presença de todos, é isso aí. O Turqueto também tem uma mensagem aí, e logo a gente já começa. Bom, galera, boa noite a todo mundo aí, obrigado pela participação. No momento, a gente está com 40 pessoas online aqui, muito legal. Obrigado mesmo pela confiança. Lembrando que a gente é aluno, tá, do quarto ano, então a gente pode cometer algum erro ou não. A gente montou esses slides visando uma aula curta, só que direta no ponto, sem enrolação, para a gente conseguir ver essa prova aí da melhor maneira possível. Beleza? Boa aula para vocês aí. E mais uma coisa, qualquer dúvida, pode mandar no chat aí que a gente vai respondendo, tá? Não precisa perguntar depois. Então, bora lá. Então, galera, a matéria da prova de amanhã, ela vai ser sobre os distúrbios do ritmo, né? Sobre a arritmia. Mas primeiro a gente tem que falar o que é o ritmo cardíaco. O ritmo é aquilo que controla a ritmicidade do coração, né? A frequência, tudo organizadamente, como o coração vai emitir a condução até o batimento do coração, certo? 3 componentes são fundamentais para regular esse ritmo. Primeiro, vai ser o sistema nervoso autônomo, né? Por meio do simpático e parasimpático. Através do simpático e do parasimpático, a gente vai aumentar ou reduzir a frequência cardíaca. É só lembrar que quando a gente pratica atividade física, o nosso simpático vai estar mais acelerado e isso vai aumentar a nossa frequência cardíaca. E, o contrário, também acontece isso. Segundo ponto, como a gente sabe, as células cardíacas elas são reguladas por íons, né? A troca de íons que vai levar a despolarização, repolarização, e isso vai gerar contração cardíaca. Então, as concentrações de íons, principalmente o sódio e o potássio, também vão controlar esse ritmo cardíaco. E, por último, é a condução dos estímulos, né? Que se dão por meio de fibras nervosas que vão inervar o coração por completo e transmitir célula a célula essa condução elétrica que vai ser convertida em estímulo motor pelas células musculares. Então, o que vai alterar o ritmo? Isso aqui são os mecanismos que acontecem para alterar o ritmo. Aqui a gente vai mais citar, porque não é o principal da aula. O principal da aula vai ser identificar o que está alterado. Mas isso aqui é para vocês saberem que condução assimétrica pode alterar o ritmo, alterações iônicas, como eu disse, se é normal na fisiologia, se tiver alterado, ele vai alterar o ritmo. Então, todos aqueles 3 componentes alterados vão alterar o ritmo. Bloqueio. O bloqueio, ele vai alterar principalmente a condução. Então, ele vai alterar o ritmo. Somação e inibição. Esse é um mecanismo do coração de regular essa ritmicidade. Depois, mais para frente, a gente explica um pouco mais sobre isso. Esse quinto é o mais importante, acredito eu, que é o mecanismo de reentrada, né? Que sempre que acontece uma condução, ela vai e termina. Se ela não termina ali no ventrículo, ela começa a subir novamente para o átrio. E isso é um mecanismo de reentrada. E ele vai ser responsável por muitas arritmias e taquicardias, bradicardias, que a gente vai ver mais aí para frente. E também os feixes anômalos, né? Que são feixes que não deveriam existir, mas estão lá no coração. Então, eles fazem com que haja uma desregulação do ritmo também. Um exemplo é a síndrome de Howe-Parkinson-White, que mais para frente a gente vai citar com mais detalhe. Essa aula, ela vai ser dividida de acordo com o que a Silvia passou para a gente. Nos distúrbios de ritmo, a gente separa em 2 partes principais. Os distúrbios supraventriculares e os distúrbios ventriculares. Os supraventriculares são aqueles que acontecem acima do ventrículo. Então, vai ser no nó sinoatrial, no átrio e no nó átrio ventricular.
Então, a gente vai falar de distúrbios do ritmo que acontecem nesses 3 locais. Então, essas são as alterações de ritmo que a gente vai falar nessa aula. Inclusive, eu aconselho vocês a tirar um print disso para ficar mais organizado na cabeça de vocês. Esses são os principais pontos que vão ter a alteração do ritmo. Então, bora lá falar de cada um deles. Bom, para começar, a gente vai começar com a taquicardia sinusal. Só pelo nome, a gente já consegue absorver algumas características que esse ECG vai mostrar para a gente. Primeiro, a taquicardia. A taquicardia ela é considerada quando a frequência cardíaca ela é maior que 100 batimentos por minuto. A bradicardia é quando é menor que 60. Então, por ser uma taquicardia, a gente já imagina que a frequência cardíaca vai estar acima de 100 batimentos por minuto. O próximo nome dela é sinusal. O que isso indica? Significa que a onda P ela vai ter a morfologia dela padrão, ela vai estar no ritmo sinusal, vai ter o complexo QRS e depois a onda T. E o intervalo PR, ele vai estar diminuído, porque como a frequência vai estar aumentada, não vai ter aquele espacinho, o normal dele, para conseguir fazer essa condução elétrica. Por exemplo, aqui essa imagem. As setas de cima são indicativas da onda P. As setas azuis indicam o complexo QRS. E as setas vermelhas estão indicando a onda T. O que a gente pode ver? Que, analisando a frequência cardíaca dela, vai estar aumentada. No próximo slide eu vou mostrar, se alguém esqueceu como que calcula, como que a gente pode fazer isso de maneira super fácil. Então, o que a gente vê? Pode voltar, Lilian. O que a gente vê? Que o complexo QRS com os outros complexos, eles estão simétricos, eles têm o mesmo espaço, eles não têm um espaço alterado. Todas as ondas têm a onda P, que é a setinha preta, tem o complexo QRS e tem a onda T. E há um aumento da frequência cardíaca. Pode passar. Agora você vai falar, mas eu não sei como calcula a frequência cardíaca. Tem gente que não sabe, esqueceu. Então, eu vou mostrar de uma maneira simples, fácil, rápido, de como fazer isso. O que a gente faz? A gente vai pegar a onda R do complexo do QRS e a gente vai tentar achar ela num ponto que ela esteja em cima de uma linha vertical. Porque dessa forma a gente consegue fazer o cálculo baseando nas linhas verticais. E a gente vai fazer uma divisão de 300 pelo número de linhas verticais até a outra linha R da alteração anterior. Então pode passar, Léo, só para dar um exemplo. Ó, a gente vai pegar, está sinalizado aqui a onda R, que elas estão em cima das duas linhas verticais. Quando a gente vai pegar ela, a gente pode fazer o cálculo tanto para frente como para trás. Então, pegando primeiro ali onde está marcando a linha R. Na primeira linha, a gente vai ter uma linha vertical depois da linha R. Então, significa que a gente vai fazer o cálculo de 300 dividido por 1. Que, no caso, a frequência cardíaca vai ser 300. Se a gente for para o segundo, a gente vai ter duas linhas posterior à linha R. Então, a gente vai fazer a divisão de 300 dividido por 2. Então, a frequência cardíaca é de 150. Aqui, a gente vai ter a terceira linha vertical. Como que a gente faz esse cálculo? A gente vai fazer o cálculo de 3 linhas. Então, a gente pega 300 dividido por 3. A frequência cardíaca é 100. E mais uma linha, a gente vai ter 4 linhas. Então, 300 dividido por 4, 75. A gente faz o cálculo dessa maneira. Pode passar, Léo. Aqui tem um exemplo. Como que a gente faz? Primeiro, a gente vai buscar em qualquer derivação, não precisa ser D1, D2, D3, AVF, AVL, qualquer um. Algum lugar que a gente consiga achar alguma linha R que esteja bem em cima da linha vertical. Então, a gente vai pegar esse daqui. A gente vai pegar ela e pode fazer o cálculo tanto para frente como para trás. E a gente vai fazer a divisão baseado no tanto de linha vertical para fazer a frequência cardíaca. É simples. Aqui é mais um exemplo de, por exemplo, aqui vai ter a linha R. A seta azul está indicando a linha R. Para trás, tem 3 linhas verticais até achar a outra linha R. Então, fazendo a divisão de 300 por 3, frequência cardíaca é 100. Então, é assim que se faz.
E aqui, para finalizar, mais um exemplo de taquicardia sinusal, a gente consegue ver as ondas P, tem complexo QRS, tem onda T e tem aumento da frequência cardíaca. Isso daí que é o diagnóstico da taquicardia sinusal. Agora vamos falar um pouco sobre a bradicardia sinusal. Se a taquicardia sinusal, por um lado, é o aumento da frequência cardíaca, a bradicardia ela vai ser a redução dos batimentos cardíacos. Aqui a gente está considerando como a fonte do livro do Enéas, né? Porque varia de fonte para fonte. Mas no Enéas ele considera a bradicardia quando temos um batimento cardíaco abaixo de 60 BPM. Algumas fontes vão falar 50, outras até 40, mas o livro do Enéas traz para 60. E ele é um livro bem bacana assim, para eletrocardiograma. Então a gente vai considerar como 60 BPM para baixo. E como o Gabriel bem explicou, se ela é sinusal, ela vai ter todas as ondas presentes de maneira normal. A única coisa que vai ter alterado vai ser a distância entre cada estímulo. Então, o intervalo PP vai estar muito aumentado, porque vai ter uma redução dos batimentos por minuto. E uma outra coisa que pode estar alterado, não necessariamente vai estar, mas é bem frequente, é que o PR ele vai estar um pouco aumentado, porque como um ciclo demora mais para acontecer, aquela célula vai criando mecanismos para ficar mais prolongada, para gerar uma contração mais prolongada. Então esse PR ele vai estar um pouco aumentada na maioria dos casos. Tá, agora a gente vai para arritmia sinusal e respiratória. São alterações diferentes que a gente consegue ver isso no eletrocardiograma. Essa alteração ela pode ser fásica, que vai ser relacionada com a respiração, e pode ser não fásica, quando não tem a ver com a respiração. Então, aqui, a arritmia sinusal. Pegando esse nome, o que a gente consegue ver? Sinusal, onda P positiva. Arritmia significa que o complexo QRS ele não obedece um padrão, ele é irregular. Pode ver que de um lado aqui tem um tamanho, até esse daqui tem outro, daqui para cá tem outro tamanho, daqui para cá tem outro tamanho. Então ele não obedece um padrão dessa distância. Isso que é arritmia e é sinusal porque tem a onda P positiva, tem o complexo QRS e depois tem a onda T. E também tem volta lá rapidinho, Léo. E também tem uma alteração que a gente pode ver que a onda P ela tem alguma divergência no tamanho até a outra onda P. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a onda P até aqui. Só que esse tamanho não é o mesmo que esse, que não é o mesmo que esse, que não é o mesmo que esse. Então, a gente vê alteração tanto pela onda P com a outra onda P, como o complexo QRS com o outro complexo QRS. A arritmia sinusal respiratória, ela já é uma forma mais visual, a gente consegue ver isso mais nitidamente. Porque o nosso próprio organismo, quando a gente inspira, a nossa frequência cardíaca ela tende a aumentar. E na expiração, a nossa frequência cardíaca diminui. E a gente vai ver isso no eletro. Então aqui tem uma imagem que estava até no slide da Silvia, que eu achei muito bom. Ele indica como que é as nossas ondas durante a inspiração e expiração. Então, pode notar que na inspiração, a gente tem uma frequência cardíaca aumentada. E na expiração, é uma frequência cardíaca, ela diminui, ela é maior, ela é mais lenta. E a gente consegue perceber isso durante esses processos, tanto de inspiração como de expiração. Pode passar, Léo. E olhando esse ECG, ele é muito nítido, que a gente consegue ver essa alteração. Então, até o segundo complexo aqui do QRS onda T, a gente pode ver que ele está bem espaçado. Então, isso aqui provavelmente indica uma expiração. Depois desse complexo QRS, a gente vê que ele está tudo amontoado. Ele respeita, ele tem onda P, ele tem QRS, ele tem onda T, mas ele está mais junto, a frequência cardíaca está aumentada. Então, isso indica que o paciente está na inspiração. E depois ele volta a ficar alargado, a frequência cardíaca mais devagar. E isso indica que é a inspiração. Então, a gente consegue identificar essa questão respiratória olhando isso no ECG.
E aqui é mais um exemplo, que aqui no começo ela pode ver que a frequência cardíaca está aumentada, aqui no meio ela está um pouquinho maior, mais relaxada, com frequência cardíaca menor, e depois ela tende a aumentar de novo. E a gente vê na inspiração e expiração. Agora vamos falar um pouco sobre o bloqueio sinoatrial. O bloqueio sinoatrial, na verdade, ele é dividido em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Mas aqui a gente vai focar no bloqueio sinoatrial de segundo grau, que é o principal que causa arritmia. E aí vamos lá. O segundo grau desse bloqueio sinoatrial, ele pode ser dividido em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O que é esse bloqueio? O bloqueio nada mais é que uma interrupção do estímulo de um lugar até outro. Então, a transmissão do estímulo vai ficar muito dificultada. Então, se está tendo um bloqueio, como a gente viu lá no começo, vai gerar arritmia, porque a transmissão para haver uma contração, ela está desregulada, entenderam? Por isso que um bloqueio de aspecto geral vão causar arritmias. E aí vamos falar um pouco sobre o tipo 1. O tipo 1, ele é conhecido como um bloqueio decrescente. O que isso significa? Que o PP, o intervalo PP, entre uma onda P e outra, vai ficando menor. E os intervalos PR, eles vão aumentando. E aí, é meio que gradativo. Vão reparando aí para vocês verem que o PP ele vai ficando cada vez mais perto um do outro. Dá para vocês analisar também pelo QRS. Eles vão ficando cada vez mais estreito. Até que chega um ponto em que acontece o bloqueio. E quando bloqueia, o estímulo ele não é suficiente para provocar uma contração. Então, ele não vai ter o resto da contração do coração, né? Aqui a gente pode observar, nesse eletro, vocês vão ver que tem um número 265. Em cima desse 265, ele tem um intervalo sem nenhuma onda. Esse intervalo é onde aconteceu o bloqueio. E se vocês analisar anterior a isso, vocês vão ver que esses intervalos PP eles vão ficando cada vez menor até acontecer o bloqueio. Beleza. E o tipo 2? O tipo 2 segue a mesma fisiopatologia. É um bloqueio entre o nó sinoatrial e o átrio. Só que, nesse bloqueio, não vai ter aquele mecanismo decrescente. Ele vai ter intervalo PP regular. Então, se você medir de uma onda P até outra onda P, sempre vai ter o mesmo tamanho, mesmo intervalo. Só que, o que vai acontecer? Mesmo tendo o mesmo intervalo, vai chegar uma hora que vai acontecer o bloqueio. E aí, não vai ter o estímulo. E aí, a gente pegou essa derivação D2 para vocês analisar. E aí, vai estar lá uma ondulação correta, 2, 3, 4. Na quinta, vocês podem ver que tem um espaço sem nada. Esse espaço sem nada é o momento em que aconteceu o bloqueio. E não foi suficiente de gerar um estímulo que provocou a contração atrial e ventricular. E um fato interessante de se observar é que a cada 3 ou 4 estímulos, um vai ter bloqueio. Então, segue mais ou menos esse padrão. Só respondendo uma dúvida que eu vi que a Maria Eduarda perguntou, qual que é o valor normal do complexo QRS? O valor normal é até 0,10. Cada quadradinho do ECG, ele vale 0,04. Então, ele no máximo, ele tem que estar dentro de 2,5 quadrados. Esse é o valor normal. Ô, Turqueta, aproveitar o momento para falar também do intervalo PR. O intervalo PR, para ser normal, ele tem que ser maior que 0,12 segundos. No momento aí que a gente falou que ele está reduzido, é porque ele está abaixo de 0,12 segundos. Isso mesmo. Continuando o ritmo atrial ectópico agora, o que a gente consegue absorver só de ler o título dessa alteração? Primeiro, ritmo atrial. O que a gente lembra? Para a gente saber o que é ritmo sinusal, o que é ritmo nodal, o que é ritmo atrial, é basicamente olhando a onda P. Se a onda P estiver positiva, ela é um ritmo sinusal. Se a onda P estiver negativa, é um ritmo atrial. E se a onda P estiver neutra, ela é um ritmo nodal. Então, basicamente, isso a gente já consegue se direcionar muito bem. Então, como que ocorre esse ritmo atrial ectópico? Ele é uma arritmia, só que ele acontece em locais diversos do nó sinusal.
A onda P, ela vai estar presente, só que ela não vai estar positiva, porque ela é um ritmo atrial. Então, a onda P, ela está negativa. E o intervalo PR é um intervalo fixo. Pode passar, Léo. Aqui, para vocês verem, aqui na derivação D2 longo, Léo, se você puder apontar ali, fica melhor para o pessoal ver. Mostra a onda P negativa. Aquela ali, onde o Léo está indicando, é a onda P negativa. Isso daí já identifica que é um ritmo atrial. Pode ver que ela sempre tem essa onda negativa, tem o complexo QRS e tem a onda T. Então, você viu uma onda P negativa, seguida de QRS, seguida de onda T, ritmo atrial ectópico. Simples. Agora vamos falar um pouco aí sobre uma arritmia atrial multifocal. Como o próprio Turqueto falou, a gente tem que muito analisar a nomenclatura do que está escrito. Só de você ler o que está escrito, você já tira muita conclusão. Se é uma arritmia atrial, quer dizer que a onda P ela não necessariamente vai ser positiva e igual em todas as derivações, em todos os estímulos de despolarização atrial. E ela é multifocal. Então, ela acontece em vários locais ao mesmo tempo. Então, isso pode gerar vários tipos de onda P ao mesmo tempo. Então, o automatismo do nosso sino atrial é perdido e é passado para vários locais do átrio. Então, a gente vai ter ondas P muito diferentes uma das outras. Olha aqui para vocês verem. Essa primeira, uma onda P apiculada. Essa segunda, já um pouco maior. Essa terceira, uma onda P já um pouco menor. Se vocês forem ver, cada onda P é de um jeito. E o que isso quer significar? Que cada onda P veio de um lugar diferente. Ela não está tendo um automatismo regulado por um local só. Então, por isso que a gente vai ter essa arritmia atrial multifocal. Ou seja, de vários locais diferentes que vai ter alteração, principalmente da onda P. Bom, continuando, falando um pouco agora sobre o ritmo nodal. Eu acabei de citar anteriormente, isso daqui eu acho importante, o pessoal que às vezes esquece, tem alguma dúvida, tirar até um print, porque eu coloquei quais são as alterações para a gente identificar, que é ritmo sinusal, nodal e atrial. Onda P positiva, que é no primeiro caso, ritmo sinusal. Onda P que você não consegue ver como nessa segunda foto, ritmo nodal. E onda P negativa, como nessa última foto, ritmo atrial. Agora a gente vai falar sobre o ritmo nodal. Ô, Turqueto, só deixa eu dar um adendo rapidinho. Quando ele é uma onda P negativa, ela geralmente indica um ritmo atrial. Porém, nem toda onda P, quer dizer, pode ter onda P positiva que também seja ritmo atrial. Não é meio que lei. Mas, sim, tipo assim, geralmente, se a onda é positiva em derivações inferiores, que é D2, D3 e AVF, ela vai ser um ritmo sinusal. Agora, se você olhar em todas as derivações, geralmente, alguma vai ser negativa para ela ser ritmo atrial. Então, só para dar essa diferenciada aí. Isso mesmo. Pode passar. Então, aqui eu peguei uma imagem que a gente, olhando em D2 longo, o que a gente vê? A gente consegue ver o quê? QRS e uma onda T praticamente invertida. Mostra ali, Léo, onde deveria estar a onda P. A gente, olhando no D2, era para estar anterior ao complexo QRS, ali onde está o mouse do Léo. E a gente não vê essa onda P. Ela não existe. Então, se ela não existe, é um ritmo nodal. Se fosse uma onda P positiva, igual o Léo falou, não é uma via de regra, mas a grande maioria das vezes seria um ritmo sinusal. E se fosse uma onda P negativa, seria atrial. Então, como nesse caso não tem onda, ritmo nodal. Pronto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a taquicardia atrial multifocal. Como eu tinha falado ali sobre a arritmia atrial multifocal, vamos trazer o mesmo conceito para cá. Ela é uma taquicardia. Então, o que a gente já espera? Que a frequência vai estar aumentada, acima de 100 batimentos por minuto. Se é atrial, o P, igual o Turqueto falou, ela vai ter alteração de onda P. E se é multifocal, a morfologia das ondas P elas vão ser diferentes.
Então, o que a gente vai encontrar numa taquicardia? Um aumento da frequência acompanhada de morfologias de P diferentes. Então, a gente pode ter onda negativa, P apiculada, que geralmente aparece na taquicardia atrial multifocal. Pode ter P diferente. Cada P vai ser de um jeito. Se vocês pegarem para ver, vocês vão ver que, olha aqui onde está circulado. Cada onda P ela é de um jeito. Uma negativa, outra apiculada, outra negativa, uma com um pouco maior, um pouco menos negativa. Aqui ela é biarticulada, ou seja, duas pontas. Então, assim, a gente vai encontrar vários tipos de onda P na taquicardia. Só que a gente tem que lembrar que na taquicardia existe uma regularidade do intervalo PP. Então, ela vai ser regular, vai ser sempre o mesmo espaço. Porque mais para frente a gente vai ver, por exemplo, a fibrilação atrial, que ela não tem uma regularidade. Então, é uma das maneiras de você diferenciar uma taquicardia, por exemplo, de uma fibrilação. Só respondendo a pergunta da Andressa, antes de continuar, ela perguntou se para a gente ver onda P a gente olha só D2. Não, a gente olha D2, D3 e AVF. São esses três lugares que a gente busca a onda P para a gente ver qual o ritmo que é. Ô, Andressa, só complementando a resposta do Gabriel, por que a gente olha essas três derivações? Elas são chamadas derivações inferiores. Que você lembra do triângulo de Einthoven? D2, D3 e D1. D1, D2, D3. E tem o AVF, que seria acompanhado para baixo também. E aí, quando a gente analisa essas três derivações, as três estão apontadas para baixo. E o nosso eixo elétrico, geralmente, ele vai ser para baixo. Então, por que a gente olha essas três? Porque, provavelmente, se é um ritmo nodal, nessas três derivações ela vai estar positiva. Então, é meio que para a gente diferenciar se é atrial, sinusal, atrial ou nodal. Só corrigindo, é sinusal, né, que é as ondas P positivas. Continuando aqui, esse aqui é um nome até grande, só que ele identifica a mesma coisa, que é taquicardia por dupla via intranodal, AV de condução, ou taquicardia paroxística por reentrada intranodal AV. Nossa senhora, o que é isso? Meu Deus, né? Isso daí é uma alteração muito frequente, ela ocorre de 55% a 60%. E o que acontece? Basicamente, o nódulo AV, ele vai ter duas vias de condução. Ele vai ter a via alfa, que é chamada de lenta, e a via beta, chamada de rápida. Pode ir, ó. Então, ali no átrio, a gente pode ver que vão surgir duas vias. A via lenta e depois surge do lado a via rápida. É como se voltasse para o mesmo lugar. Então, ele vai ter alterações no distanciamento do complexo P com o R. A gente vai ver agora na próxima imagem. Pode passar? Então, aqui, o que a gente consegue ver? Nessa imagem, a gente vê um pouquinho da onda P, que está marcado com a seta preta. A seta preta está marcada em cima, virando para baixo. E embaixo tem a seta azul. A seta azul, ela identifica o complexo QRS, mas o mais importante aí é o intervalo da onda P com a onda R. Então, nessas três primeiras imagens, vocês podem notar que tem uma distância X entre a linha P e entre a linha R. Agora, lá na frente, nos outros três, perceba que a onda P ela está bem mais próxima da onda R do que anteriormente. Anteriormente, ela tinha um espaçamento maior do que posteriormente. Então, o que isso indica? Indica que estão tendo duas vias de condução. O átrio ele tá contraindo uma vez, mas depois ele contrai de novo. Ele tem uma dupla via. E isso tem alteração no intervalo PR. E também um outro sinal importante é que não tem bloqueio, igual quando o Léo citou anteriormente. Pode ver que todos os complexos têm onda P, tem QRS, tem onda T. É normal. O que muda é o distanciamento entre a onda P e a onda R. Isso daí é o que a gente consegue classificar como a taquicardia por dupla via intranodal, AV de condução. Só relembrando dessa parte que o Turquito falou, esse mecanismo é aquilo que eu expliquei logo no início,
que vai ter uma despolarização atrial, que vai mandar o estímulo para os ventrículos, só que em vez desse estímulo cessar, ele vai continuar e vai retornar para o átrio. Então, por isso que vai ter esses dois estímulos atriais, igual o Turquia explicou. Só para dar uma relembrada aí. E agora vamos falar da taquicardia paroxística por via anômala. O que seria uma via anômala? É aquela via em que não deveria existir no nosso coração. E aí, o que a gente vai encontrar? Logicamente, primeiro, a gente vai ter essa fibra condutora que não deveria ter. Segundo ponto, o intervalo PR, que é entre uma onda P e R, ele é reduzido. Então, ele é menor que 0,12 segundos, que é aquilo que eu falei um pouco atrás. Terceiro ponto, na maioria das vezes, a via anômala vai gerar uma onda delta. O que é a onda delta? A onda delta é uma onda patológica, na maioria dos casos, que ela aparece no início do complexo QRS. Então, se vocês acompanhar a seta, essa serra aqui no início do QRS é uma onda P. Não pode se confundir ela com uma onda P, porque a onda P, como a gente viu, ela é normal, né? Essa onda delta, ela é, na maioria das vezes, patológica. E um fato interessante é que quando existe a taquicardia, acompanhada da via anômala, é comum que exista a presença de uma onda P retrógrada. O que é isso? Essa onda P ela vai ser após o QRS, o que não acontece numa onda normal, né? Geralmente é uma onda P e depois o complexo QRS. Na onda P retrógrada, ela vai aparecer logo após o QRS, no segmento ST. Então, termina o complexo QRS, aí tem a onda P e depois tem a onda P. E aí vem a onda delta. Então, não confundam essa onda P com essa onda delta. Bom, agora, fibrilação atrial, se fosse para eu apostar numa questão da prova da Silvio, vai ser, com certeza, fibrilação atrial e flutter. Essa daí a gente não pode errar, gente. É fácil de discernir qualquer uma, qualquer outra. Então, basicamente, o que é fibrilação atrial? Ela é caracterizada pelo aumento da frequência cardíaca e ela vai causar uma má circulação sanguínea. Por quê? Porque os átrios eles não vão estar batendo de maneira correta. Qual que é a maneira certa, né? Como que funciona o coração? Primeiro o átrio contrai, vai para o ventrículo, aí o ventrículo contrai, e enfim, vai. O que acontece é que o átrio vai ficar contraindo de uma maneira irregular, e isso vai causar alteração no eletrocardiograma. Pode passar, Léo. O que acontece num feixe normal? A gente vai ter esse feixe elétrico indo dos nós, dos átrios, para o feixe de His, fibra de Purkinje, e tem o estímulo normal. Na fibrilação, o nosso átrio ele vai estar totalmente descontrolado. Então, ele não vai respeitar um limite, ele não vai respeitar um tempo, ele simplesmente vai ficar contraindo. Isso não vai levar o sangue para as câmaras, não vai ser distribuído, isso causa uma má circulação. E a gente vai ver no ECG como. Pode passar, Léo. Pode passar? O que a gente vê? No eletrocardiograma com a fibrilação atrial, três coisas importantes. Onda P, a gente não consegue ver. Pode pôr na primeira imagem ali, Léo, onde está escrito fibrilação atrial. Aí. Se você for analisar, você não vai achar nenhuma onda P aí. Você só vê um monte de serrilhado. Não é possível identificar uma onda P. Uma outra alteração, ele não respeita um tempo, um limite. Pode ver que o complexo RR, onde o Léo está marcando, cada um tem um tempo. Então, um demora, por exemplo, 4 quadradinhos, o outro demora 3, o outro demora 2, e tem ausência de onda P. Só que aí surge uma outra onda, que a gente chama de onda F. Onda F, o que é a onda F? É isso daí onde o Léo está marcando. A onda F, ela representa essas oscilações. A onda F, ela é caracterizada por isso. Ela é um ritmo que não obedece, tipo, uma ordem, e ela é toda serrilhada. Isso daí é uma onda F. Então, por fim, para finalizar, como que a gente identifica uma fibrilação atrial? Primeiro, não tem onda P. A gente não consegue ver onda P. Segundo, o complexo RR não respeita um limite, não tem um tempo padrão. Ele é irregular. E, por fim, as ondas F, que são os serrilhados.
E o que vai fazer diferente, que o Léo vai ter comentado depois do Flutter, é que o RR no Flutter, ele é sincronizado, e na fibrilação não é. Essa é a diferença. E outro ponto interessante só de ressaltar é que essa onda F é um F maiúsculo, porque como a gente vai ver mais para frente no Flutter, o Flutter vai ser o F maiúsculo. Então, fibrilação atrial, F minúsculo. Flutter atrial, onda F maiúsculo. Primeiro, antes da gente falar do Flutter, a gente queria destacar aqui um pouco a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Essa síndrome, até tem um colega nosso que tem essa síndrome, né? E ela vai ser uma síndrome pela presença de um feixe anômalo. Esse feixe anômalo, ele se chama feixe de Kent, na maioria das vezes. E aí o que vai acontecer nessa síndrome? Vai ser muito parecido com aquilo que eu expliquei do feixe anômalo, né? Ele vai ter o PRR, o intervalo PR diminuído. Então, igual o Turqueto explicou, a distância entre o fim da onda P e o início do QRS vai ser menor. E ele vai ter um QRS alargado. Então, entre o Q e o S vai ter um espaço maior. E uma onda que vai aparecer a mais, na maioria dos casos, é a onda delta, que é aquilo que eu expliquei, que vai ser uma ondulação no início do complexo QRS, igual vocês podem ver aqui no eletrocardiograma. E agora falando um pouco do Flutter. O Gabriel já explicou muito bem sobre a fibrilação atrial. Então, eu vou mais colocar as diferenças entre a fibrilação e o Flutter. O que vai acontecer? Como o Turqueto explicou, a fibrilação ela vai também se dar por um mecanismo de falha de estimulação atrial. O estímulo atrial não é suficiente para gerar uma contração ventricular. Então, ele fica só onda P, onda P, onda P, e não consegue ter uma contração efetiva do ventrículo. E no Flutter, vai ser um fenômeno de reentrada na musculatura atrial. Só que vai ter uma diferença. Essa reentrada, ela é sempre uniforme. Ela não é igual na fibrilação, que vai sempre vir de um lugar diferente. Ela sempre fica mais ou menos nas mesmas localizações. E aqui, conclusão que a gente chega. Geralmente, essa onda F, que vai ser a substituição da onda P, ela vai estar mais ou menos semelhante uma à outra. E o que a gente dá o nome disso? De serrilhado monomórfico. Ou seja, toda onda F vai estar mais ou menos igual. E como eu tinha falado, é uma onda F maiúsculo para diferenciar da fibrilação atrial. Outro ponto. A frequência atrial vai estar muito elevada. Muito acima de 130 batimentos. Batimentos não, né? Porque não vai gerar um batimento, mas muito mais de 130 estímulos por minuto. E o que vai acontecer? A cada 2, 3 ou 4 estímulos atriais, vai ter um QRS. Então, como a gente vai analisar aqui, ó, tem o serrilhado monomórfico, né? Várias ondas F mais ou menos semelhantes entre si, porque é um circuito de reentrada mais ou menos cíclico, e do nada aparece um QRS. Aí, novamente, serrilhado monomórfico, QRS. Serrilhado monomórfico, QRS. E essa vai ser uma das diferenças. A outra diferença, o Turqueto até falou, que o RR ele vai ser regular. Se vocês forem ver, o QRS ele sempre vai estar mais ou menos de 4 quadrados de distância um do outro, porque existe essa regularidade entre os espaços RR. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula. A gente espera ter ajudado vocês aí para a prova amanhã. E assim, isso foi mais uma aula para ensinar vocês a identificar o problema, né? Essa matéria é bem mais complexa e bem mais profunda. Mais para frente, lá na nossa página, a gente vai postar mais sobre as arritmias e explicar um pouco melhor sobre todos aqueles fenômenos, de como que geram uma arritmia. Então, segue a gente lá para continuar acompanhando as nossas postagens e aprender um pouco mais sobre eletrocardiograma. Qualquer dúvida, manda aí no chat que a gente vai tentar resolver. Gente, também queria agradecer vocês. Eu fiquei até impressionado. Teve 45 pessoas na live. A gente espera ter ajudado. Qualquer coisa, se a gente errar, infelizmente a gente é aluno, a gente está no 4º ano, né? Então a gente está aqui só para ajudar um outro. Mais uma vez agradecemos a presença de vocês. Qualquer dúvida pode mandar no chat, a gente vai tentar responder.
E não esqueça de ir lá no Instagram, seguir a página, curtir, interagir com a gente, tá bom? Muito obrigado.